Vamos ver se você adivinha essa música. A abelha faz o mel, o bicho dá seda ao algodão, o palhaço faz o riso e o sabiá uma canção. Cantei desafinado, mas enfim. Se você conhece essa música, escreve aqui embaixo. Bom, qual é o significado da abelha quando ela entra nas nossas casas? Bom, cada casa é um caso. Se entra uma abelha, é um significado. Se entram duas, é outro significado. Se entra um grupinho de abelhas, 3, 4, 5, 6, o grupo de abelhas é outro significado. Há muitos anos, eu morava em uma outra casa e de manhã cedo eu fui ao banheiro escovar os dentes. E aí no combogol do banheiro entrou duas abelhas e rapidamente entrou mais outra e outra. E quando eu olhei assim, escovando o dente, quando eu olhei, tinha umas 7 abelhas e eu saí imediatamente do banheiro, nem consegui escovar os dentes. Fechei a porta e parei, meu Deus, tá tendo um enxame de abelhas. E eu fiquei com medo delas entrarem para dentro da casa. E aí eu peguei, acendi o fogão, catei papel, acendi o fogão, fiz um pequeno foguinho e abri assim uma brecha da porta do banheiro e coloquei assim o fogo, né? E aí fechei a porta. E aí depois eu olhei, tinha até 2 abelhas que morreram com a fumaça e as outras saíram pelo cobogol. E eu fiz isso, gente, porque eu não queria que elas criassem ninho, né? Dentro do banheiro. E elas eram umas abelhas grandes e assim poderiam ser abelhas com ferrões e picar a gente, né, da casa e tudo mais. Então eu pensei rápido e fui fazer esse fogo para espantá-las. Acontece, né, gente? E aí elas foram embora. Tudo bem. Elas foram embora. E eu fiquei pensando, né? Aí depois eu fui fazer uma série de coisas, tomar café, lavar louça, sair. E quando eu voltei, fiquei pensando qual o significado espiritual das abelhas ter entrado lá em casa, naquela época. E, bom, e no caso dessa situação que eu tô contando, entrou um grupo, não foi uma só, nem uma dupla de abelhas, foram várias. Então o significado no caso, o significado é o seguinte: é assim, trabalhe em grupo. Né? No meu caso, a abelha estava querendo dizer assim: olha, Paula, trabalhe em equipe. Não trabalhe sozinha. Lembra que eu falei que entrou um grupo de abelhas? Então a abelha estava dizendo: trabalhe em grupo. Que grupo? A sua família. As questões de problemas na sua família. Participe mais da sua família, tá? Da casa que você mora. E participe de uma maneira amigável, de uma maneira doce, porque lembra, a abelha, ela faz o mel, porém a abelha também, ela dá ferrão. Então assim, a princípio, seja doce, seja educada, seja cooperativa. Lembra que a abelha, ela não é cooperativa, ela não faz as colmeias, e da colmeia ela obtém o mel. Só que antes dela obter o mel, ela faz uma estrutura, ela faz toda a colmeia, ela trabalha. E outra coisa, todos os grupos de abelhas, cada abelha tem uma função. Então são várias mensagens. É como se as abelhas dissessem: Paula, descubra qual é a sua função nessa família. Qual é a sua tarefa? Descobriu a tarefa? Trabalhe, se estruture, faça essa colmeia. E seja doce, produza esse mel. Só que, claro, gente, eu não sou uma abelha, eu não trabalho com produção de mel. Paula, que mel é esse? Não estou entendendo nada. Gente, o mel é uma mensagem dizendo assim: olha, descubra qual é a sua função na família, trabalhe as questões familiares e seja doce, seja agradável. Ser doce é ser educada, é ser agradável, é ser alegre, é alimentar as pessoas, alimentar com palavras de conforto, com palavras de carinho. E eu lembro que realmente, pouquinho tempo depois, apareceu um familiar doente.
E ele não ficou na minha casa, ele ficou na casa vizinha, que era a casa da minha avó. Depois ele faleceu. E ele teve um problema muito sério de saúde. Minha avó ficou desesperada, tipo assim, e agora como é que eu vou cuidar dele se eu tô velha, idosa, eu não tenho forças, isso e aquilo. E realmente a família se mobilizou, inclusive eu também, para ajudá-lo. No final, ele teve uma melhora, mas ele era alcoólatra, ele foi para casa dele quando melhorou. Depois ele voltou para o álcool de novo e chegou a falecer. Mas antes dele voltar para o álcool, antes dele falecer, no período que ele ficou na casa da minha avó, todo mundo na família se estruturou, todo mundo achou uma função, eu achei a minha, e todo mundo ajudou a minha avó para que ela não ficasse sobrecarregada com esse meu tio, né, que era o filho da minha avó. Então veja, quando apareceu aquele grupo de abelhas, ele estava dando uma mensagem. E a mensagem foi para mim. E eu entendi na época que era uma mensagem. Eu senti, só que eu não sabia o que era. Depois eu parei para pensar, fui dar uma pesquisada e realmente foi isso. As abelhas estavam dizendo para mim que ia ter trabalho. Que eu ia ter que trabalhar em um grupo. Que grupo? No meu caso, a família. Né? E aí voltando. Quando uma dupla de abelhas aparece em uma casa, eu vou contar rapidinho uma história. Eu tinha uma colega e na época ela estava morando com uma colega, uma outra amiga de aluguel. E duas abelhas, apenas duas, entraram na casa dela, certo? Acompanha aí a história. E aí conversa vai, conversa vem, ela falou isso. E eu falei, olha, essas duas abelhas estão trazendo uma mensagem para você. E eu disse, coincidentemente, como se foram só duas abelhas, você não mora com a sua amiga, dividindo o aluguel? Ela disse sim. Então a abelha veio dizer que você tem que trabalhar mais junto com essa sua amiga que divide o aluguel. Vocês têm que se organizar para se estruturar. E ela falou, não estou entendendo. Eu falei, bom, você vai ter que com o decorrer dos dias, decifrar essa mensagem. Mas a abelha está dizendo para você, se aproxime dessa sua amiga, se organize, se estruture junto com ela, para vocês obterem o mel. Que mel é esse, Paula? O mel é a boa convivência. O que representa mel? Quando você coloca um pouco de mel na sua boca, você se sente o quê? Bem? Sua boca está queimando? Você está com a boca amargando? Não, você sente bem. O doce, ele traz essa sensação de bem-estar. Então é como se essas abelhas estivessem dizendo para essa minha amiga, olha, vocês duas trabalhem unidas, se estruturem para deixar essa casa doce, agradável, organizada. E aí ela falou, Paula, realmente a nossa casa está desorganizada. Desorganizada no sentido de bagunça, desorganizada que a gente está precisando de imóveis, desorganizada, essa casa tem muita obra para fazer, que é uma casa velha, mas é o que a gente está podendo pagar. Precisa trocar uma janela, precisa de pintura, precisa de um conserto aqui e ali. Então a abelha estava dizendo isso. E a abelha também fala de prosperidade. A abelha não estava dizendo, olha, vocês duas estão ricas e prósperas. Não. A abelha estava dizendo, você quer prosperidade? Você está no caminho certo. O caminho certo é trabalhar as duas, ser próspera, ser organizada, economizar dinheiro, para depois vocês verem essa casa doce, bonita, maravilhosa e agradável. O mel não é agradável? Então, a mensagem para elas era essa. Vocês querem ter uma casa bonita? Inclusive elas falavam, gente, vamos sair dessa casa, vamos procurar outra casa melhor para a gente morar. Só que um olhava para outra e falava, mas a gente não tem condições, amiga, esse bairro tudo é mais caro. Então, qual era a solução que a abelha estava dizendo? Se estruturem, trabalhem mais, se organizem, economizem para comprar material, para reformar essa casa, para deixá-la um pouquinho melhor para vocês mesmas. Faz uma reforminha aqui, um consertozinho ali, vocês mesmas põem a mão na massa. Lembra que a abelha, ela é um ser que trabalha. Então é como a abelha dissesse, é como se as abelhas dissessem, minhas amigas se estruturem, juntem dinheiro, trabalhem. Vocês são aquilo que vocês não sabem fazer, se contrata um pedreiro, mas se você não souber,
pinta, pinta você mesmo, sabe? Mas no final o objetivo é ter essa casa doce, agradável, maravilhosa. Se é isso que vocês querem, vocês são capazes, vocês estão no caminho da prosperidade. Então as abelhas não estavam dizendo vocês são prósperas. Gente, a abelha não precisa falar que você é próspera. Você mesma sabe quando você está próspera. Concorda comigo? Então quando a abelha aparece, ela está querendo te dizer, olha, você está no caminho da prosperidade. Mas você tem que trabalhar, ó. Você tem que suar. Você tem que se organizar, você tem que se estruturar, você tem que enxergar qual é o seu papel no grupo, qual é a sua função, qual é o seu cargo, o que você vai fazer. E quando você se encontrar, dizer, minha função é essa. Encontrei, é isso que eu tenho que fazer. Aponte a função do coleguinha também, se ele está perdido. Da sua amiga, do seu parente. Então fala, ó, a minha função é essa, eu vou fazer isso. E você vai fazer aquilo. E nós duas juntas vamos estruturar, vamos fazer essa colmeia acontecer. E no final a gente vai ter um mel, que esse mel pode ser dinheiro, esse mel pode ser uma casa reformada, esse mel pode ser paz de espírito no seu lar. Então, sabe, a abelha fala disso, de você estar no caminho da prosperidade. Ela não fala que você está próspero, mas ela fala que você está no caminho da prosperidade. Ela fala que você deve se organizar para se estruturar, e depois da estrutura você vai obter o mel. Então tem todo um caminho a percorrer para você alcançar esse mel da sua vida, que pode ser a prosperidade, pode ser N coisas, tá? Então, se uma abelha apareceu na sua casa, observe se foi um grupo de abelhas, se foram duas, se foram uma abelhinha. Se você disser, Paula, mas apareceu só uma abelha lá em casa, e quem viu fui eu. Eu estava sozinha, apareceu somente uma abelha. Então a mensagem é somente para você. Paula, eu moro sozinha. Não tem para onde correr. A mensagem é para você. Para você se organizar, trabalhar mais, se estruturar, que você vai alcançar essa prosperidade que você quer. Agora, para isso, você tem que se organizar, trabalhar, se estruturar. Tá? Paula, eu moro com um grupo de pessoas. Sou casada, sei lá. Mas apareceu somente uma abelha, mas eu moro com um grupo de pessoas. A mensagem é a mesma? Sim. A mensagem é: encontre o seu papel nesse grupo. Quem é você nessa família? Quem é você? Paula, mas eu estava na clínica, eu abro a clínica, eu abro o salão de beleza. E quando eu abri, tinha uma abelha lá. Eu trabalho com um grupo de pessoas e apareceu uma abelha e eu estava sozinha lá na empresa. A mensagem é para você. A mensagem é: reconheça qual é o seu papel nesse grupo, se estruture, trabalhe, se organize, seja doce, seja amigável com as pessoas. Aquelas que forem muito tóxicas, você vai lá também dar uma ferroada, né? Porque a abelha também, ela sabe se defender. Então, interprete a mensagem de acordo com como foi essa aparição dessa abelha, de onde você trabalha, com quem você mora. Se a abelha apareceu no trabalho, é claro que a mensagem é para o seu trabalho. Se a mensagem apareceu na sua casa, a mensagem tem mais a ver com a sua vida pessoal e com a sua casa, tá certo? Beijos. E, por favor, deixe seu like, me ajuda. Tá? Obrigada, beijo, sucesso na sua vida. E muita prosperidade.